Fala rapaziada, beleza? Boa noite. Gravando esse vídeo aqui no domingo, um ano aí depois, com os meus 46.612 km. Rapaziada, esse vídeo aqui basicamente é para falar um pouco, né, sobre a experiência com o carro, né, nesse um ano. Antes dele eu tinha um HB20 1.0 turbo, o sedanzinho lá, né. Então a principal, como eu ainda sou motor de aplicativo, o principal motivo, né, de ter vindo para um carro elétrico não tenho o que falar, é a economia, que foi absurda, né. Eu tive aí uma economia aproximada de 25 mil reais de combustível. Só a parte do combustível, né, tirando que nesses 46 mil quilômetros aí eu teria que ter feito aí pelo menos 7 trocas de óleo, que já seriam aí mais 350 reais por troca de óleo. E as outras partes do carro, né. Nesse um ano aí só tive 2 revisões, tive uma troca de pneu, que isso é um problema nesses carros por conta do torque, principalmente nos que são tração dianteira. Essas arrancadinhas que se fica dando com o carro, come mais pneu e fica todo torto. Quando você vai ver, o meio ainda do pneu não comeu direito e as laterais já passou do limite ali, né? Mas a economia em questão do combustível é absurdo, né? E quando você pode carregar ele em casa, né? Quando você tem seu wallbox em casa e pode carregar ele em casa, é melhor ainda, né? Aí tá aqui também ó, a instalaçãozinha que eu fiz, ó. Funcionando 100%. Mas basicamente o vídeo é para falar um pouco sobre isso. Tanto que nesse um ano, como foi um ano que outras marcas vieram pro Brasil, né? Para competir com a BYD e tudo mais. Até os próprios passageiros me perguntam, né, se vale a pena, se esse é um carro bom. E de fato, é um carro bom, ele tem seus defeitos, né? É um carro que foi feito para a cidade. Se você veio nesse vídeo aqui e tá pensando em adquirir um BYD Dolphin Mini, talvez eu te aconselharia a olhar outros carros, pelo mesmo preço, né? Claro. Se você não é da pessoa que liga pro visual e sim pro bolso, de você poder comprar um carro com espaço interno maior, por exemplo, como o Geely, que hoje é disparado o melhor custo-benefício, já deixo isso claro agora. Porque, igual, esse carro aqui, o BYD Dolphin Mini, ele foi feito para uso urbano. A velocidade que ele aceita é só de 40 kW. Então, por exemplo, numa viagem, igual aqui no canal tem as viagens que eu fui para fora, eu fui 2 vezes já para o Paraguai com ele. Quando você viaja, eu comprei sabendo disso, claro, deixando bem claro. Minha intenção não é viajar com o carro, é usar ele mais na cidade, né? Uso urbano. Então, se você já pensa em viajar com o carro algumas vezes no ano, isso pode ser meio ruim, vamos se dizer, mas tirando essa questão, o carro só agregou na minha vida e da minha esposa, né? Para ir para academia, qualquer coisa. Eu trabalho com carro, né? Ainda sou motorista de aplicativo, então o conforto que ele me trouxe, né? O ar ligado o dia todo, não gasto nada praticamente, rodei aproximadamente 150, 200 km por dia, não chego nem a acabar com a carga dele na cidade. A autonomia dele na cidade vai variar do pé, né? Como vocês podem ver aqui, ó, o meu uso aqui fica em 11.4. Às vezes varia, fica 9.7, mas a média é 11.4. Essa é a minha média, né? Então aí eu chego a fazer com uma carga entre 320 a 350, não passa disso, no meu uso, né? Mas na média é o que fala mais ou menos o Imetro, né? Que são ali os quase 300 km por hora. Na estrada, indo para Foz do Iguaçu, daqui de Maringá até Cascavel, dá em torno de 270 a 275 km. Que praticamente eu acabo com a bateria. Tem vídeo aí no canal se vocês olharem. E pra estrada é complicado, né, cara? Pra cidade já é um pouco difícil a questão da suspensão, né, traseira dele, que eu já comprei também sabendo disso, que ela é muito mole, então tem algumas modificações hoje aí no mercado já que a galera fez aí e teve um resultado muito positivo, que é trocar a suspensão do carro traseira e colocar
Toyota Fielder, acho que é 2008, 2009, que é uma suspensão mais rígida, né? Que o carro ele não foi tropicalizado, então mesmo essa nova versão, os 2026 para frente, que veio com uma suspensão mais ajustada, ainda assim é uma suspensão molenga. Então, se você passa aí num desnível, tá numa velocidade aí acima de 60 por hora, pode ser que o carro dê um pulo e dê final de curso, né? Daquele famoso coice. Tirando isso, cara, para uso urbano o carro é bom demais. Os 75 cavalos que ele entrega na cidade é suficiente para qualquer coisa, até para viajar, como eu fiz. Eu usei ele fui na média de 80 a 90 km por hora. Na estrada fica um pouco difícil, né, nessa questão. Eu tive duas revisões, né, com 46 mil quilômetros. A primeira eu paguei R$ 360, que a primeira revisão é só troca filtro, faz uma geral no carro. Aí a de 40, que é um pouquinho mais cara, aí você gasta em torno de R$ 1.200, que aí já troca o fluido de freio, né, já dá uma olhada geral no carro. Eu gastei um par de pneu, né, um jogo de pneu, quer dizer. Tive um pneu furado, o carro não tem step. Eu comprei o suporte pro step, tô procurando step para comprar. O step que eu tinha comprado pro carro é o que cabe no Onix, na Spin, né, nos Chevrolet. Os HB20 também é o mesmo step, aro 16 fino. Tô procurando outro para comprar para instalar nele, que faz falta. Teve um sábado à noite que eu tive um pneu furado e tive que usar o seguro da BYD, que funcionou super bem, né? Mas faz falta ter um step no carro, não tenho o que dizer. E o carro é bom, cara. Só que hoje, com essas outras opções que tem no mercado, eu não compraria esse carro, porque você consegue ter um carro maior com praticamente o mesmo preço, né? Não o desse aqui, pelo menos, porque na época, esse aqui é a versão de 4 lugares, né? Eu paguei 115 mil nele. Então hoje o BYD Dolphin Mini 5 lugares tá saindo em 122 ou é 119, agora eu não lembro direito. Mas, por exemplo, já tem o Geely EX2 Pro por 122, que ele já é tração traseira. O espaço interno dele é maior, ele é mais forte, tem 116 cavalos, se não me engano. Tem a bateria 1 kW a mais, né, que o Mini. E o diferencial dele é na estrada. Para viajar com carro tração traseira, com 116 cavalos e com a carga rápida de 70 kW, já é outra coisa, né? Esse aqui, para carregar no carregador rápido, independente da velocidade que o carregador seja, ele só aceita 40, né? Então, quando eu paro para carregar, se você deixar carregando 100%, é praticamente uma hora que você vai perder aí numa viagem, por exemplo. A não ser que você faça mais pausas, né, durante a viagem. Na minha experiência, eu acho aí que um carro elétrico para uso rodoviário, ele tenha que ter pelo menos aí seus 300 km na estrada, né? Que no caso é o caso do Mini, que ele consegue tranquilamente, andando aí nessa velocidade de via, né? 100 km por hora, 90, você consegue fazer seus 300 km com uma única carga. E como a Geely chegou aí com praticamente o mesmo preço, eu até recomendo quando eu falo com alguns passageiros que perguntam que, cara, o Mini, ele foi bom quando ele lançou, né? Só que hoje você consegue comprar outros carros pelo praticamente o mesmo preço, que vai te entregar mais qualidade, né? Você vai pagar quase o mesmo preço e ele vai te entregar mais coisas. Aí já chegou agora o i1T também, né? Tem o MG4 Urban que tá chegando. Então, a questão de não ter step faz falta, principalmente para quem roda muito. Uma viagem, nas viagens que eu fiz, eu não tive problema, porque eu não tive problema com pneu, mas você fica meio inseguro quando você não tem um step. Eu tive problema com isso só uma vez, foi quando rasgou o pneu, nesse um ano, nesses 46 mil quilômetros rodando. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu não recomendaria mais o Mini por conta de ter outros carros no mercado. Só que entram vários fatores, né? A BYD tem fábrica já no Brasil. A questão de desvalorização, eu acredito que seja menor desse carro em si.
por conta já da história que a BYD criou no país. Mas a Geely também está começando a fazer seus carros. Quer dizer, ela vai fazer, né? Ela comprou uma parte da Renault, então ela vai ter seus carros montados aqui, né? Meio nacionalizados. São marcas aí que eu acredito que vão ficar mais tempo no mercado. Mas hoje o Mini, ele já não vale mais a pena. Não que ele não vale a pena, é que tem coisas melhores por quase o mesmo preço, né? Essa que é a questão. Eu não vou trocar de carro porque não faz sentido financeiramente falando. Claro que eu trocaria por um Geely, um EX2 Max, por exemplo, ou até um i1UT, né, que vem já com step, tem um interno maior, é um carro mais espaçoso, mais confortável. Mas o Geely é mais interessante por ser suspensão independente na traseira, motor traseiro. Vai ter uma economia melhor de pneu, porque o carro vai empurrar, né? Ele não vai, como aqui a tração dianteira, ele vai puxar o carro, né? Você vai ter menos gasto com pneu, acredito. Só que o Geely também não tem step, né? Isso já... Aí você tem que colocar na balança o que é melhor para você, né? No meu caso, o Geely já atenderia super bem essa questão de viajar, por exemplo, que ele carrega em 70 kW. Uma carga aí de 100% você demoraria uns 45 minutos, ou até menos, eu acredito. Então, nesse um ano, fazendo as contas como eu tinha um HB20 antes, 1.0 turbo, automático, esses 46 mil quilômetros no meu HB20 eu teria gastado em torno de 25 mil reais com gasolina. A 6,30 por aí, sendo que agora já tá quase 7, né? E mais as revisões que o carro, a combustão tem. Então até o momento, cara, e tirando o acidente que eu tive, né? Inclusive que só agora que eu vou levar o carro para BYD. Isso já é uma outra questão que ainda, pelo menos aqui na região de Maringá, onde eu moro, quando eu fiz o pedido das peças, paguei lá o boleto, tudo, eles me deram um prazo de 1 mês e meio para as peças chegarem. Em 1 mês elas chegaram e eu fiz o agendamento, né, para deixar o carro para ser reparado. Como foi só uma colisãozinha frontal, eles deram um prazo de 25 dias na BYD de Maringá. Não sei como funciona nas outras, né? Mas a questão de peça aqui ainda tá demorando aí aproximadamente 1 mês aí. Se você bate seu carro e não consegue rodar com ele mesmo batido, e você precisa do carro, é deixar o carro parado, pegar o carro do seu seguro, se você tiver um carro reserva. Então são essas questões. E também na época que eu peguei o Mini não tinha seguro autorizado pela SUSEP, né? Então eu fui atrás de uma proteção veicular. Agora já está tendo seguradoras que são legalizadas pela SUSEP fazendo seguro para motoristas de aplicativo, né? Os elétricos para motorista de aplicativo já estão começando a crescer no mercado, né? Pra gente ficar mais seguro nessa questão, né? Que eu tive esse problema com a minha proteção veicular, da Bem Protege, eles recusaram eu arrumar o carro na concessionária, eles queriam que eu levasse o carro numa funilaria toda cagada lá. Eu recusei, claro, e vou estar fazendo tudo pela concessionária, né? E depois eu vou fazer um seguro convencional que atenda esses quesitos, né? De poder acionar o seguro e fazer o reparo na concessionária. Hoje, como tem outros carros no mercado, vai depender do tempo, né? Vamos se dizer. Porque hoje um Geely parece que demora 60 dias para até você receber o carro depois que você pagar ou financiar, né? E o Mini parece que é em torno de 25 a 30, mas eu acredito que é mais vantagem você ter um Geely X2, que é o carro mais vendido da China, né? Já tem muito histórico. É da Volvo, né? Também. Não que o BYD seja ruim, mas é aquilo que eu disse. Hoje um X2 Pro, ele não vai ter lá as rodas, né? Não vai ter o ADAS. Ele não vai ter piloto automático, que é uma coisa que faz falta aí numa viagem, né? Mas é um carro de entrada muito bom também. Por 123 mil você ter mais espaço, mais potência, tração traseira. Para os motores de aplicativo isso já é sensacional, né? Você pensa mais para um uso híbrido aí, tanto trabalho como motorista, para viajar com a sua família também, então já vale mais a pena pegar o X2 Max, né? Que já tá aí 136 mil, se eu não me engano.
Aí agora entrou esse Move Brasil aí, né, que vai fazer vender mais carros, eu acredito, né? Tem que fazer as contas para ver se vale a pena mesmo, se der 1% de juros. Tem vários questionamentos aí, né? Mas chegando agora o MG4 Urban, que é um carro muito interessante também. Só não gostei que ele vem com banco de tecido, né? Pra gente que ainda é motorista de aplicativo, o couro ainda é mais fácil para você cuidar, né? Caso derrube alguma coisa, a pessoa entra molhado, já fica mais fácil, né? Mas o carro é bom, não tem do que reclamar. Pós-venda da BYD, pelo menos aqui de Maringá, é difícil, cara, é complicado. Você passa uns estresses lá dentro com eles. Tive a questão quando eu comprei o carro aí, né, que eles instalaram a película na concessionária. Nunca mais eu faço isso na minha vida. Instalaram errado, ficou muito ruim, mandei reinstalar, ficou ruim do mesmo jeito. Paguei mais caro, não sabia, né? Era a minha primeira vez tendo um carro 0 km. O pós-venda é complicado e em outros lugares eu vejo falando a mesma coisa, que o pós-venda da BYD, ele deixa muito a desejar. Tanto não é só por ser o carro de entrada. Alguns passageiros que eu já busquei lá na concessionária, que tem carros aí de 200 mil, tem o Song, tem a BYD Shark, lá que é aquela caminhoneta, tiveram um problema e foi difícil resolver. Então eu acredito que seja geral esse problema, né? Pós-venda deles. E a questão da garantia, né? Esse aqui, pelo menos, como é ainda a versão 24, 25, ele ainda tá naquela garantia de 500 mil quilômetros, né? Os carros agora desceram para 200. Então, meio que se igualou no mercado. Se não me engano, a Guilha é 150 mil ou 6 anos. E a BYD é 6 anos ou 200 mil quilômetros. Esse aqui ainda entra nos 500 mil quilômetros. Então esse ainda tem um pouco mais de garantia aí, vamos se dizer. Mas é um carro excelente, não tive problema. Algum barulhinho interno assim, comecei a sentir agora só. Eu acredito que seja por conta da pancada na frente, né? Do acidente que eu tive. E uma coisa que é crônico desses carros aqui é essa saidinha aqui do ar-condicionado, rapaziada. Que foi trocado, todos foram substituídos. Isso aqui foi substituído de todos. Todos foi substituído. Nenhum quebrou de novo. Esse que voltou a quebrar. Os outros não quebraram, né? Todos foram trocados, porque rachou aqui, do mesmo que rachou aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra dar uma clareada aqui, ó. Todos quebraram. E aí foi trocado, né? Trocado em garantia. Acho que é isso, rapaziada. Essa foi minha experiência aí. Se ficou alguma dúvida, ou se eu não falei alguma coisa, né? Ah, não, esquecendo aqui, já tava esquecendo de falar meu custo com energia com esse carro aqui, nesse 1 ano. Pelo cálculo que eu fiz, eu gastei 7 mil reais de energia para rodar 46 mil quilômetros. E é o que eu falei, se eu tivesse no meu carro a combustão, eu teria gastado em torno aí de 23 mil reais de combustível, que é uma quantia significativa, né? Questão do custo, cara, é absurda a economia que você tem, né? Como eu ainda moro numa casa alugada, eu ainda não tenho placa solar. Mas, se Deus quiser, quando eu comprar minha casa, a primeira coisa que eu vou fazer é ter placa solar. Porque aí é outra economia absurda que você vai ter, né? Só agregou aí na minha vida, né, o carro elétrico, não tenho do que reclamar. Meu erro foi só tendo comprado antes o carro, né? Talvez eu teria... Se eu não tivesse comprado o HB20 meu, eu teria comprado o Dolphin GS no começo, né? Mas hoje aí, um próximo carro, se eu fosse pegar, talvez seria o EX2 Max, que já agrega muito aí, né? No espaço, suspensão traseira, independente. Seria um carro muito interessante de ter. Ou até um Ion, o T, né? Que tem um acabamento mais premium, né? Que a GAC na China, ela monta os carros da Toyota, né? E da Nissan, se não me engano. Ou é da Honda? Acho que é da Honda e da Toyota. Então tem um acabamento muito melhor. Mas do resto, não tenho o que dizer. Não tive problema. Tem alguns minis que descascou o volante. O meu não descascou. Tudo inteiro. Porta, tudo. Perfeito. Os bancos aí. Os bancos 100%. Aqui entre os passageiros. Só essa parte plástica aqui, ó, que o povo solta o cinto, ó, e vai riscando, aqui não tem jeito. Tem algumas proteções hoje que você compra na AliExpress,
que dá pra melhorar isso. Mas acho que é isso, rapaziada. Se eu esqueci de falar alguma coisa aí, peço que vocês deixem aí no comentário. Se gostou do vídeo, deixe seu like, deixe sua opinião aí também. Se você tem o carro elétrico ou tá pensando em comprar. A dica que eu dou é essa, rapaziada. Tem que pesquisar. Tem que fazer test drive. Tem que colocar na ponta do lápis. Porque hoje, se você for parar pra pensar, todo carro vai ficar ultrapassado ao longo do tempo. Pesa mais a questão financeira mesmo. Se eu tivesse condição hoje já de trocar de carro, eu trocaria na hora. Pelo um Geely, por exemplo, que tem mais espaço, como eu disse. Mas a questão financeira, eu ainda fico com esse carro aqui, né? Porque ele me atende super bem, eu não viajo tanta frequência no ano com ele. Não preciso de um carro para viajar, né? Seria um carro mais híbrido, porque ele carrega mais rápido na estrada, né? Para minha realidade, eu acho isso. Um carro bom na estrada, ele tem que fazer pelo menos 300 km de autonomia, que ali é o tempo de você parar, tomar um café, né? Ir no banheiro. Porque 300 km aí você faz em 2 horas e meia, 3 horas. Eu acredito que seja uma autonomia saudável aí pra você fazer com o carro, entendeu? E eu acho que é isso, rapaziada. Deixe seu like, se inscreva no canal. Quero esse ano ainda bater 1000 inscritos aí, tentar monetizar esse canal, beleza? É tudo novo essa parada de fazer vídeo aí, tô tentando. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado aí pelos inscritos, já estamos aí com 780 inscritos. Deixe seu like, só pergunta ou crítica ou algo para melhorar no vídeo, beleza? E é isso aí, rapaziada. Falou!